Olá, Shalom, Shalom. Sou o professor Marcos Silva, estou de volta com você pelo YouTube com mais um programa Voz de Israel. Você que tem nos assistido, hoje nós vamos dar início a uma série especial direto de Portugal. Nós vamos falar sobre as raízes judaicas do povo brasileiro. É uma série de programas onde nós vamos mostrar a você como o Brasil foi formado, essa miscigenação de pessoas, de etnias e também essa proliferação religiosa que há no Brasil. Nós sabemos que no Brasil há 52 religiões oficiais. Então, no Brasil há 52 religiões oficiais. E, obviamente, que a religião oficial do Brasil ainda predomina sendo a religião católica romana, a Igreja Romana, que você vai entender a história, porque ainda hoje persiste esse domínio da igreja criada no quarto século pelo imperador romano Constantino. É uma série que você não pode perder. Eu convido você a assistir cada programa que vai seguir a partir de hoje, onde nós mostraremos as realidades que fizeram por onde o Brasil ser o que é hoje, o país mais católico do mundo, de uma forma geral. E porque os judeus vieram parar aqui no Brasil, em especial no nosso estado, a Paraíba. Nosso convidado, você é nosso convidado, e espero que você nos acompanhe e tire as suas conclusões, examinando a origem da sua família, buscando verificar se há alguma relação com os chamados cristãos novos, que foram os judeus que vieram trazidos para o Brasil, expulso por Dom Manuel. Você é nosso convidado, não sai daí, estamos dando início a uma nova série do programa A Voz de Israel. Shalom, olá, bem-vindo ao Voz de Israel. Você está aqui em Lisboa, na capital do país de Portugal, a maior sinagoga do país. E aqui nós vamos passar por toda a cidade de Portugal, onde saiu o país de Árabes para o Brasil, a cidade de Lisboa, Coimbra, Poço, Viseu, cidade de Silva, cidade de Marcão, Palmar, Lisboa. Essa é a nossa missão aqui, então quero agradecer por essa mensagem que você vai assistir.
Esperamos também que seja permitido fumar no aeroporto, nas áreas designadas para esse efeito. Esperamos que a viagem lhes tenha agradável, apresentê-los connosco a bordo. Resto bom dia, obrigado por voar em Natal, mesmo estar lá em cima da Express. Ladies and gentlemen, welcome to port. We have just landed at the Francisco Sacramento Airport. Please remain seated with the safety belts fastened until the sign is turned off. מלך ישראל, משיח ישוע, עמנואל, קדוש אלוהי, מלך ישראל, אוהבים אותך, אוהבים אותך, בכל ליבנו, משתחווים לפניך, מלך המלכים. משיח ישוע, עמנואל, קדוש אלוהי, מלך ישראל, משיח ישוע, עמנואל, קדוש אלוהי, מלך ישראל, אוהבים אותך, אוהבים אותך, בכל ליבנו, משתחווים לפניך, מלך המלכים. כי טובת אדוני רחום וחנון, נרומם את שמך קדוש, ישוע, ישוע, ישוע. Olha só, o mar está passando a proteção. E cá estamos junto ao Douro. Este jardim aqui à esquerda, o nome é Passeio Alegre. Adoro o nome, adoro. O Porto é uma cidade com 240 mil habitantes dentro da cidade, tá? Mas a área metropolitana do Porto já atinge 1.300.000 habitantes, tá? Do outro lado do rio, agora à nossa direita, tem outra cidade. Exatamente a norte fica Matosinhos, Maia, Gondomar, a sul fica Gaia, é a cidade que estamos vendo aqui à direita, na outra margem do rio, tá? O Porto é uma cidade construída na margem direita do Rio Douro. De outubro de 2017, 9h25 da manhã. O grupo agora vai fazer o passeio a pé para conhecer um bairro judeu aqui, um dos bairros judeus na cidade do Porto, em Portugal. Que é chamado de Judiaria. Porta do Olival, que nasce o bairro judaico em Porto. Vamos descer daqui a pouco essa ladeira e vamos para a chamada Judiaria, a primeira judiaria de Portugal. Hoje, 17 de outubro de 2017, 10h50 da manhã, temperatura 18 graus. Catedral, logo quem desce a colina da Catedral em frente ao rio ficava a primeira judiaria. Quando eu falo da primeira judiaria em termos da nossa história, estou falando da Idade Média, século XII, tá? Mas os judeus entram na península muito antes disso. Tem autores que falam que os primeiros judeus chegaram com os romanos. Tem autores que falam que os primeiros judeus chegaram com os fenícios. Fenícios seria 800 anos antes dos romanos. Exatamente. Então, mais ou menos há 3.000 anos. De qualquer modo, discutimos isso, mas uma coisa nós sabemos. Aqui no Porto eles viveram na colina da Sé, bem perto então do poder, né?
logo desde o século XII. Aí a comunidade foi crescendo, foi descendo a colina até ao rio. Porquê? Porque as principais atividades eram atividades de comércio, então interessava estar perto do porto. Tá? Nós vamos eu sei que falar nisto sem falar na história de Portugal fica difícil, mas há uma ideia já central, que é a tolerância religiosa que marcou o início de Portugal até ao século XVI. Então, Portugal começa, estamos a dizer em contexto, tá? Portugal existe como país desde o século XII. O nosso primeiro rei, Afonso Henriques, foi criado por Templários. Tá? Quando o país começa, quando ele começa conquistando terra aos árabes, ele não vai expulsar ninguém. Então, logo a partir do século XII, as cidades portuguesas tinham o bairro católico, vamos chamar-lhe assim, tinha o bairro árabe, muçulmano e tinha judiaria. Então, as três comunidades viviam em paz. É claro que viviam separadas, não podemos dizer que a integração fosse total, não, mas assim, vivemos em paz durante séculos e séculos. Então, primeira, segunda, junto ao rio. A terceira judiaria já é a judiaria mais tardia. Começa no reinado de Dom João I, já estamos na segunda dinastia portuguesa. Dom João I, quando manda os judeus se instalarem aqui, manda também construir muros à volta da judiaria. Então, é uma época na Europa que estão construindo guetos. Então, muitas vezes o Dom João I é mal entendido, se quiser, tá? Porque diz, não, ele obrigou os judeus a viverem separados e fechados. A ideia do Dom João I não era bem essa, não. A ideia do Dom João I era precisamente proteger a onda antissemita que estava começando a surgir e proteger os judeus. Então, os judeus vieram para aqui, para uma área que ocupava 2 hectares, mais ou menos, e que, sim, viviam dentro das muralhas. Claro que saíam, entravam, mas as portas eram fechadas às 7 horas da noite, ninguém mais entrava, ninguém mais saía, os cristãos tinham que sair, os judeus tinham que entrar, mas a ideia do Dom João I não foi segregar os judeus, foi proteger. Na Península Ibérica, em 2 Crônicas, capítulo 9, diz que o rei Salomão fez uma parceria com o rei Irão, que era da Tunísia. Porque os judeus não sabiam navegar, os tunistas eram grandes navegadores, está na Bíblia. E aí Salomão faz uma parceria com o rei Irão e muitos judeus vieram à Península Ibérica para pegar mármore e pedras preciosas para a construção do primeiro templo de Salomão. E aí muitos judeus ficaram, por causa da semelhança do clima, Mediterrâneo, etc., ficaram. E aí essa é a primeira presença judaica na Península Ibérica. Saiu daqui e foi para a Bulgária e Bulgária. Mas deve saber, no mundo grego, helenístico, antes do romano, depois do romano, a Isla Ibérica é o fim do mundo. É o fim do mundo. Depois da Isla Ibérica não há mundo mais. É mar. E quando a pessoa sai das Islas Ibéricas, cai a abismo. Temos mapas do mundo. Se vê, fim do mundo. Yeah. E depois era fim da civilização. O tempo dos romanos é fim da civilização. Depois daqui não há mais civilização. E assim que agora está na Europa, está na EU, mas no mundo antigo isso era de Roma. Era só bárbaros viveram aqui. Visigodos e celtas. E era coisa horrível aqui. Muito de Espanha era swamps, como pântanos. Porque
a gente que vivía aquí vivía más mal que los vikings en Noruega. No primeiro século, Helena, a punição para não no primeiro século, até o quinto século, a punição para algum bispo que cometesse alguma heresia ou era excomungado era ir para a Espanha ou para Espanha, estamos falando da Espanha, é a Península Ibérica. A punição é o exílio para a Península Ibérica. Que era o fim do mundo. Después del segundo concilio de Nicea, Atanásio escreve Eusébio. Eusébio era histórico, Os pais da igreja. o pai da igreja e o primeiro histórico da igreja. E está escrevendo, como não vas a, if you don't change the text in your copy of the Bible, Ele disse se você não mudar o texto na cópia que você está fazendo da Bíblia, the addition of the second half of verse 19 is not 28. a adição da segunda metade do versículo 19 de Mateus 28. Em nome do Pai, do Filho, ele acrescenta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. If you don't change Se it, você não mudar, I will send you to be the Bishop of Spain. eu vou mandar você para ser o bispo da Espanha. Esta Era a punição. E por Mal sabiam eles que nós vivemos por aqui tão isso, bem. Mateus 28 fala que seja batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas no original não tem. Seja batizado em nome de Yeshua. Aqui, nesta rua que nós vamos entrar, ficava uma das portas do Olival. Okay? Do Olival, o bairro onde foram instalados os judeus. Okay? Neste momento estamos caminhando em direção à primeira judiaria aqui em Portugal. Essa é a entrada da cidade, né, por assim dizer, porque isso aqui foi cercado depois para o bairro judaico, como um gueto. E aqui certamente existiu a maior judiaria, a maior colonização judaica em Portugal até o século XII. Hoje, 17 de outubro de 2017, 10 horas e 15 minutos na cidade do Porto. Temperatura ainda 18 graus. Isso aqui depois se transformou-se num bairro cristão. A ideia dos cristãos novos, né? Isso aqui, a judiaria, mosteiro de São Bento da Vitória. Como quase 100% do mundo ocidental, a igreja faz parte, toma parte disso. Para lá mais uma igreja. Chegou de Zacor, quer dizer, está traduzido em latim, em memória perpétua, tá? Zacor quer dizer memória. Chegou de Zacor, memória perpétua. Peraí, está traduzindo aqui a frase. Traduz. É versículo do Éxodo 3, onde Moisés vê burning bush. A sarça ardente. A sarça dele está em fogo e não está queimado. Não se queima. Não se pode queimar. Qual é a frase de Essa, sim. It's a verse from Exodus 3, I think verse 16 or something. Yeah. The bush is burning but not being... A sarça arde, mas não queima. Why did they put it here? Posso explicar? Então, comecei a explicar que aqui foi a terceira judiaria. É muito importante saber que este é talvez um dos primeiros bairros construídos em Portugal com planeamento urbano. Hoje em dia nós consideramos como um pioneirismo incrível a obra que os judeus fizeram neste bairro da cidade. São avenidas largas, paralelas, organizadas. Okay? Então começa logo por ser um bairro muito diferente das ruelas tortuosas e muito pouco salobras
do resto da cidade. Aqui respirava-se bem, aqui havia um ambiente são, ok? Primeiro do ponto de vista urbano. Os judeus, entretanto, quando eu digo que foram protegidos e que viviam bem aqui, isso não quer dizer que fosse barato viver em Portugal. Os judeus tinham muitos impostos a pagar para poderem viver tranquilamente, tinham imposto para tudo, para ouvir os sábios, para poder trabalhar, para poder comemorar o Shabat, enfim, para tudo eles tinham que pagar um dízimo à coroa. De qualquer forma, pagando, tinham a sua vida assegurada. Até que o rei de Portugal, Manuel I, decide casar com a filha herdeira dos reis católicos. Ora bem, Isabel e Fernando, os reis católicos, são exatamente quem funda a Inquisição em Espanha, e como condição para este casamento entre a Isabel e o Manuel, os reis católicos vão exigir que a terra de Portugal se tornasse pura. Esta é a expressão. Pureza de sangue, daí que vem a palavra pureza de sangue. Então, por pressão espanhola, o Dom Manuel vai editar aquilo que está escrito ali, para quem já leu. Esta placa é para comemorar, para não esquecer, para que Sarsa Ardente não se consome, ou seja, que a memória não desapareça. Vai editar o famigerado Édito de 1496, ou seja, vai expulsar os judeus de terra portuguesa. Vamos falar muito sobre isso, talvez tenhamos a sorte que tivemos da outra vez de ver em Lisboa o documento à nossa frente, que eu até chorei, porque na Torre do Tombo nos trouxeram o documento do século XV, assinado pelo rei, expulsando os judeus. Os de Portugal eram forçados a convertir um ano antes. Sim. Em Eu ia contar sobre 1497, Rei Emanuel I. cenas do próximo capítulo. Sim. I was about to tell that after. Okay, say it. We have to keep the surprise. Okay, all right. Eu não posso dizer tudo do primeiro dia, tenho 10 dias de história para contar. Ok. Então, bem no jeitinho português, não é? Querendo agradar a gregos e a troianos, sabendo que não podia dizer que não aos sogros, mas não podia abrir mão de todo o conhecimento e de todo o capital. Em Catalunha, em los Pirineos, andam dois judeus, católicos ricos, dois irmãos. Para a primeira vez em sua vida, leram a Bíblia, leram o Novo Testamento. E eram muito ricos, venderam todo e empezaram a andar como em Mateus 10, 2 a 2, sem maleta, sem dinheiro, só com uma bolsa e pão. E foram de um sítio a outro pregando a restauração da igreja católica. Vieram, quando leram o Novo Testamento, viram que todo o instituto da igreja não existe na Bíblia, não há. Não há padres, não há monasteries, não há missa, não há nada. Não há Christmas, não há bispo. Não tem arcebispo. Não, arcebispo não. Não. Monsenhor também. Papa, Monsenhor não, e Papa não tem. Estamos indo em direção a mais uma região aqui da judiaria de Portugal, lá do Porto. São Miguel, esta seria uma das principais alamedas deste bairro. Eu estou falando do século XIV, final do século XIV. Então tem 600 anos que esta estrutura urbana existe. Estes edifícios que vocês estão vendo não são do século XIV, mas têm edifícios desde o século XVI, desde a altura do descobrimento do Brasil. Tá? 16, 17 e 18. Basicamente é a idade destes edifícios. Um sinal de judiaria. Como é que nós sabemos?
estudamos muito o nome das ruas para saber onde seriam as judiarias, mas aqui é dos poucos locais em Portugal onde nós temos vestígios visíveis daquilo que nós poderemos dizer sinais de judaísmo, se quiserem. Quem é judeu saberá melhor do que eu, toda a casa judia tem um mezuzá, isso. Então, a mezuzá que os judeus tocam ao entrar e sair, certo? De casa, a partir de 1496, aquela data que estava lá em cima, teve que ser escondida. Então, se vocês repararem em muitas das entradas deste bairro, aqui, por exemplo, tem entrância na própria pedra. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem também uma entrância. A própria pedra tem como que foi aberta para guardar a mezuzá. A round window facing the east. Portanto, teríamos que Above encontrar... above the Torah cabinet. I think east is East this is way. that way. East is that way. East is that way. There's no way that this could be a synagogue. Vamos ver a It could be a Jewish house, but not a That's for synagogue. sure, because this was all... Vista There's no window here. Nós não sabemos onde está a sinagoga, então estávamos há discutindo uma aqui se poderia possibilidade que ser... seria essa Casa de judeu casa, rico. casa de judeu O rico. tamanho das portas é judeu rico. E agora vamos ver a outra casa que pode ser. Vamos ver. Vai ver a possibilidade. Esta placa, Rua da Vitória, antigo bairro judeu chamada Vila de São Roque, comemora a vitória, segundo eles, né? A vitória do massacre dos cristãos sobre os judeus, expulsão dessa região. Ainda descendo, vamos visitar mais um local, provavelmente foi uma sinagoga aqui na cidade do Porto. על כיסא מלכותו אליו נותנים כבוד לחמדה כל הגויים לשמו נותנים הלל על כיסא מלכותו אליו נותנים כבוד